Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Rose Paletó, sou psicopedagoga de formação, com especialização em neuropsicopedagogia e também especialização em psicomotricidade. E eu queria estar com vocês hoje falando acerca de uma temática que a gente tem começado já nos primeiros vídeos, abordando algo acerca dessa questão de ano letivo. E nós tivemos um ano atípico, no ano de 2020, quanto a essa relação à questão educação. Ano de pandemia, muita coisa teve que ser adaptada e eu gostaria de estarmos aqui dialogando acerca dessa temática. E o que eu queria trazer como sugestão seria essa discussão da relação entre família, escola e família. Essas duas instituições que são extremamente importantes para o processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente vai estar aqui pontuando algumas coisas. Antes, eu gostaria de sugerir para vocês puderem já dar aquela curtida no vídeo e seguindo o nosso canal, compartilhando, porque assim ele vai crescendo, vai nos ajudando e também ajudando outras pessoas a irem tomando conhecimento do que nós estamos discutindo aqui. Como em outro vídeo de sugestão também, coloca aí nos comentários assuntos que você gostaria de estar sendo abordado aqui no nosso canal e a gente vai estar preparando essa discussão de acordo com aquilo que vocês possam estar sugerindo. Como essa temática da relação entre escola e família e escola, nessa questão da educação, é um tema muito amplo, eu pensei em trabalhar nele em etapas, pelo menos com três vídeos. Seria esse o primeiro, viriam mais dois, porque ele engloba uma temática muito grande e eu gostaria de estar debatendo aqui com vocês. Hoje a gente vai estar falando dessa relação família-escola, escola-família, porque é uma via de mão dupla, no contexto de família e escola, educação em tempos de pandemia, uma visão psicopedagógica. O ano de 2020 ele foi fundamental, apesar de todas as problemáticas que a gente tem vivenciado, com essa questão de perdas, de isolamento, de distanciamento social, mas ele foi fundamental para nos mostrar algo que há muito já se discute, a importância dessa união entre instituição chamada família e instituição chamada escola. O ano de 2020 veio para nos ensinar muita coisa. Veio também nos abrir os olhos para valorizarmos aquilo que a gente não valorizava. Muitas famílias passaram a ter uma visão, ter um olhar diferenciado da escola a partir do ano de 2020, como também as escolas começaram a ter outra visão, outra perspectiva de muitas famílias, porque esse ano de 2020 favoreceu isso. Famílias que tiveram que ver os seus lares transformados em ambiente escolar. E muitos nem estávamos, porque nós não estávamos preparados, nós enquanto pais, para uma situação como essa. Então a gente teve que adaptar. De repente a gente viu quartos, sala de estar, sala de jantar, cozinha sendo transformados em sala de aula. Muitos pais começaram a se questionar, e agora o que iremos fazer? E aí foi esse momento crucial, porque muitos pais, nesse momento de não sei o que fazer, procurou a escola, procurou o professor para dizer assim, preciso de ajuda para ajudar vocês. Então, essa parceria escola e família, ela se mostrou no ano de 2020 como a parceria que mais dá certo no processo de aquisição da aprendizagem, nesse processo de ensino e aprendizagem. Nós tivemos familiares que antes não valorizavam o trabalho dos profissionais de educação, muitos professores que às vezes eram tidos como professores, não eram valorizados. A gente sabe que a educação, principalmente no contexto brasileiro, a educação ela não é valorizada. E a educação, em relação à questão, a educação infantil, realmente no Brasil é que não se tem essa valorização. E nesse período de pandemia a gente viu o quão o profissional da educação ele é importante. Porque nós podemos vivenciar na pele, no ano de 2020,
Aquilo que se diz há muito tempo. Ah, escola ensina, família educa. E o ano de 2020 serviu exatamente para mostrar que tem que ser unido essas duas instituições para que se flua algo que você quer. O quê? O processo de aprendizagem, de aquisição dessa aprendizagem no sujeito aprendente. Então a gente vai ver o seguinte, que quando essa temática era discutida, vinha-se muito essa questão da crítica. Às vezes dizia que a escola entrava em contexto que não era da família, a família adentrava no contexto que era da escola, quando na verdade nós temos um sujeito, um indivíduo, um aprendente, que ele tem que estar ali para o mesmo ambiente, seja família, seja escola. Mas nesse ano de 2020, ele viu esses dois ambientes se transformarem em um só. Ele viu a sua casa se transformar numa sala de aula. E muita coisa mudou nesse processo de ensino-aprendizagem. Aquelas famílias que tiveram condição de se estruturar, de criar na sua casa um ambiente escolar, viu no aprendente uma evolução. Porque a escola não é só o fato de, a escola, o professor, não, mas tem algo agregado ao ambiente escolar. Seja a questão de posição de sentar em sala de aula, seja a questão de ventilação, de acomodação, a troca entre colegas, a questão da presença do professor, que é diferente, porque a figura do professor, ela é a autoridade, no sentido de o professor é quem vai orientar. Não é que ele seja o detentor exclusivo do conhecimento, não, porque essa não é a função do professor, mas o professor ele está ali para o quê? Para orientar o seu aprendente, o seu aluno, como assim queira chamar. Então, muito disso se viu nesse contexto de 2020, muita coisa nova. Nós, enquanto pais, e aí eu me coloco porque sou mãe, nos vimos o quê? Diante da situação de, e agora o que é que eu vou fazer? Imagine você ter que recorrer a assuntos que você simplesmente não lembrava mais, assuntos que você não conhecia, que muitos nem estudaram, porque muita coisa aconteceu na época em que você fazia o fundamental, que era o caso da minha filha, que estava no 5º ano, e eu tive que correr para livros e assistir videoaulas, tive que assistir por muitas vezes aulas com ela para ver o que é que a professora estava explicando daquele conteúdo para que eu pudesse o quê? Estar acompanhando com ela e ver esse processo dessa aquisição, dessa aprendizagem, como era que estava sendo. Porque são conteúdos, muita coisa mudou. E às vezes até eu brincava com ela, e principalmente no contexto matemático, dizia, eu não aprendi desse jeito, então eu estou aprendendo. Aí ela fazia, como assim, mãe? A senhora está aprendendo? Eu digo, desse jeito. A época em que eu estudei, a explicação era outra, era um outro contexto, então era uma outra metodologia. E isso favoreceu o quê? Favoreceu um laço muito forte entre mãe e filha, nesse sentido de que a questão de você chegar ali, você conseguir presenciar o quê? Esse momento foi fundamental para que muitos pais pudessem ver como seu filho se comporta, apesar de não estar na sala de aula, de estar sendo uma aula remota, mas aquelas aulas que eram tidas como ao vivo, elas eram carregadas de uma subjetividade, dando aquela sensação de que, de fato, eles estavam na sala de aula. Porque muitas das vezes as professoras solicitavam que as suas câmeras estivessem abertas, seus microfones, e aquilo dali você conseguia ver como o seu filho se comporta. E muitas das vezes você ficava perguntando assim, porque nós pais, nós achamos que os nossos filhos se comportam em sala de aula do jeito que eles se comportam em casa. E muitas das vezes não é assim. Muitas das vezes sua criança ela tem um comportamento em casa e um comportamento em sala de aula totalmente diferente. Porque são ambientes, são situações diferentes. A não ser que seja uma criança que de repente tem algum transtorno e aí de fato ela vai apresentar o mesmo comportamento, porque é uma das características de acordo com o DSM e também com a CID-10 que vai trazer exatamente isso, para que se configure um transtorno
ele precisa apresentar o mesmo comportamento em vários ambientes, seja em casa, na escola, no supermercado, numa praia, no shopping. Então, a criança que tem aquele tipo de transtorno, ela vai apresentar, sim, aquele mesmo comportamento. Mas uma criança que tem o seu desenvolvimento típico, então, ela pode, sim, apresentar um comportamento em sala de aula e em casa um comportamento diferenciado. E essa pandemia favoreceu isso também. Muitos pais conseguiram ver e perceber a forma que seu filho aprende, como se seu filho ele tem facilidade de se comunicar com o professor, com o colega, se ele é tímido, porque muitas crianças às vezes são tagarelas em casa, mas na sala de aula elas se retraem, ficam caladas. Às vezes pode acontecer o inverso. Em casa a criança é extremamente calada e na escola ela solta, ela é aquela pessoa comunicativa, se expressa, fala com todo mundo e isso foi bom para que muitos pais conseguissem perceber isso. Então, o ano de 2020, ele não veio só, não foi perdida a educação. Se engana quem acha, não, teve sim muito aprendizado. Vamos nos colocar na pele dos professores, quanto aprendizado não houve. Imagine você que está acostumado a estar na sua sala de aula aí com seus 20, 30 alunos de uma sala de aula, acostumado todo dia naquele calor, naquela afetividade humana, aquela coisa gostosa de chegar, de abraçar e dar bom dia. Não se engane, pai. O primeiro psicólogo do seu filho chama-se professor. E quão bom é que o professor seja, porque a criança ela vai chegar e vai dizer para ti, hoje foi assim, meu dia foi assim, foi assim. Então, esse é um momento maravilhoso e que bom que a criança consegue trazer esse desabafo, trazer esse diálogo para o professor. Então, o professor conhece muito de cada criança, conhece a maneira como aprende, conhece o local em que a criança sente, como ela se comporta, conhece a forma como ela escreve, o que precisa de ajuda. Então, imagine um professor que tinha tudo isso lá no início do ano, fevereiro, março, e de repente se vê com a sua sala agora de aula o quê? Vazia. E aquele barulho todo dá lugar agora o quê? A um silêncio ensurdecedor. Como assim? Que contraste, um silêncio, sim, imagina. Você precisar de um ambiente o mais silencioso possível para que você pudesse ministrar suas aulas ao vivo ou então gravá-las. Olha aquele contraste, daquele barulho, daquela coisa gostosa, daquele contato humano, daquele calor humano, para de repente se ver diante de uma câmera, sozinho em um ambiente que precisava de todo o silêncio possível para estar ali ministrando a sua aula. Quanto que de aprendizado não foi gerado no professor em que ele teve que se refazer, porque não é fácil gravar um vídeo. Tem gente que acha que diz, gravar um vídeo é a coisa mais simples. Não é. Principalmente para quem está acostumado a estar em sala de aula. Você prepara a sua aula tudo e você sabe, até o jeito de você dar um bom dia é diferente. Porque a sala de aula no presencial ali tem aquela troca de imediato. Tem um olhar que você percebe, tem uma expressão facial que você consegue identificar se o aluno ele está ali absorvendo aquele conteúdo ou não. E, infelizmente, por trás das câmeras não tem, a gente tem uma visão assim parcial. Então, muito aprendizado foi tido sim neste ano de 2020. E foi interessante porque pais puderam se colocar no lugar de professores, professores puderam se colocar no lugar dos pais. E essa relação escola-família, família-escola só se fortaleceu. Porque as escolas que tiveram o apoio da família viu sim evoluir o processo de aulas, de aprendizagem. A família que recorreu à escola, que teve ali de mão dadas, que disse assim, escola, eu sei que eu tenho que agora ajudar e que a minha ajuda vai ser fundamental, porque qual foi o interessante disso tudo? Tanto a instituição escolar como a instituição família eles estavam com o mesmo objetivo. E qual era esse? Conseguir o interesse do aprendente em relação à questão de assistir às aulas, de se concentrar, de absorver aquele conteúdo. Então, as duas instituições estavam trabalhando com o mesmo objetivo.
conseguir chamar a atenção do aprendente para aquele conteúdo. Então, isso foi de muita importância. Aprender a valorizar o trabalho do outro. Quantos vídeos a gente não tem de relato aí de pessoas que dizem, ai, como o professor trabalha, como é difícil ser professor, como é que o professor consegue dar conta de 20, 30 alunos. O professor, ele foi preparado, ele foi habilitado para aquilo ali. É o trabalho dele, é o que ele mais sabe fazer, é o que ele mais gosta. Ele consegue fazer isso. Mas, de repente, em 2020, ele se viu diante de uma frustração. Sim, é frustrante. Imagine você. O quão frustrante não foi para muitos pais terem que dividir seus aparelhos, seus equipamentos eletrônicos com o filho. Nós temos relatos de pais que os filhos só podiam assistir aula à noite porque eles estavam trabalhando em sistema home office, em decorrência da pandemia, em que o horário da aula coincidia com o horário de trabalho dos pais, porque muitos pais já fazem isso. Já coloca o filho para estudar num horário que coincida com o seu horário de trabalho, para que de repente sobre ali um tempo de espaço para eles, para essa relação pai-filho, que é extremamente importante. Então, muitos pais se viram o quê? Com seus horários agora dando choque, porque eles precisavam, ainda que alguns tivessem computador, tivessem celular, mas precisavam de ambientes diferenciados e com silêncio, muitas das vezes, para que cada um pudesse exercer o seu papel. Imagine você que tenha 2, 3 filhos, quão difícil que não foi para você conseguir fazer. E quando eles tinham aula ao vivo no mesmo horário, o quão difícil não foi. E isso tudo foi um aprendizado, porque você teve que entrar em um processo de acomodação. Teve que primeiro fazer uma associação, uma assimilação, para que você viesse, de fato, absorver tudo aquilo dali, que antes você estava ali na sua acomodação, teve aquela chacoalhada, você teve que criar estratégias, novas rotinas, para que tudo viesse de fato voltar a estar estabilizado até aquela acomodação. E aí a gente vê o quê? O ano de 2020 terminando. Ah, mas o ano de 2020 eu vou dar como perdido na aprendizagem? Não. Pode sondar sim que seu filho aprendeu e aprendeu muito. Inclusive, talvez a se colocar no lugar do outro. Talvez o seu filho tenha aprendido a se comunicar mais. De repente, seu filho, se você perguntar ao professor, talvez ele fosse tímido na sala de aula e no sistema remoto, seu filho de repente teve mais interação. Quanta coisa que você não pode descobrir que aconteceu nesse processo de ensino remoto de 2020. E tudo através do quê? Do diálogo. Tudo através do quê? Da conversa. E aí a gente pensa o seguinte, acabou? O ano 2020 encerrou, parou por aí, pronto, agora são novas coisas. Não, amados, muita coisa ainda está por vir. E nós sabemos que muita coisa ficou a desejar, mas nada foi perdido. Nada, tudo tem um proveito. Tudo tem um proveito. Então, tire o proveito desse momento, dessa situação, para você reanalisar, reafirmar, refazer. Sente com o seu filho e faça projetos para o ano de 2021. Bote na ponta do lápis com ele o que ele acha que deveria melhorar, o que poderia ser feito, o que é que foi feito em 2020 que ele acha que pode melhorar para o 2021. Faça planejamentos, traga esse sujeito aprendente para dentro da realidade. Não faça mais a sua rotina de casa sozinho. Coloque. Porque o ano de 2021, e aqui eu quero fazer esse pedido, principalmente aos pais, para que no ano de 2021, nós, enquanto pais, continuemos engajados com a escola, nesse projeto tão lindo e maravilhoso que se chama ensino-aprendizagem. Que possamos continuar assim engajados, tomando
conhecimento cada dia mais do que a escola está preparando. Participe sim das reuniões escolares. Esse ano teve muitas reuniões com sistema remoto. A gente viu no ano de 2020 coisas que a gente muito não tinha acesso, que a telefones, o número do telefone pessoal de professores, para que houvesse essa interação, desde que não abusasse dessa relação. Mas foi um momento que você pôde trocar conhecimento. Olha, tia, eu estou com dúvida em tal conteúdo, meu filho, minha filha me chamou aqui para a gente dialogar sobre esse assunto, não estou compreendendo o que é que pode ser feito, como é esse assunto, o que é que você sugere, tem alguma dica de leitura? Tem o youtuber que você pode procurar, tirar dúvidas, mas em primeiro lugar, procura a escola, tira as dúvidas. Então, esse engajamento ele tem que continuar. Ainda para 2020, continue. Mantenha o contato com a sua escola. O ano letivo terminou, mas se você tiver, procura saber como é que foi o desempenho do seu filho durante todo esse ano. Procura saber da escola o que você, enquanto pai, pode fazer para melhorar, para ajudar. Porque, na verdade, um é ajudando o outro. E a escola sempre buscou na família essa ajuda. E o ano de 2020 foi essencial. A ajuda dos pais, não só dos pais, da família como um todo. Porque tiveram muitos que ficaram aos cuidados dos seus avós. Imagine aí a criança agora ter que assistir aula na casa do seu avô, que de repente não domina toda essa tecnologia e o avô se viu de repente dentro de uma sala de aula virtual. Mas o quanto que isso não fortaleceu essa relação? Avós que antes nem mexiam em telefone, em celular, e agora se descobriram em WhatsApp, em um Instagram, em Facebook, em YouTube, nas redes sociais como um todo. O quanto que isso também não foi enriquecedor. Tudo é o que é aprendizagem. Toda pessoa aprende. Esse é a pedra fundamental da psicopedagogia. Todo sujeito aprende. Cada um tem a sua forma, a sua maneira, mas esse já é tema de um outro vídeo. A gente vai estar falando de como cada um aprende, de a gente observar e tentar ver a maneira que cada um aprendente tem, como é que ele absorve esse processo de ensino-aprendizagem. E eu queria, mais uma vez, reforçar aqui o pedido para que no ano de 2021, essa parceria, que em 2020 se mostrou essencial, uma parceria que deu mais do que certo, essa unidade entre escola e família, ambas falando a mesma linguagem. E qual era a linguagem? O processo de ensino-aprendizagem, o interesse desse aprendente, desse sujeito, desse aluno, como você queira assim determinar ou denominar. Essa relação ela tem que continuar. O que começou em 2020 tem que se aperfeiçoar em 2021. Essa parceria, essa unidade, esse mesmo pensamento tem que continuar em 2021. Nós iremos fazer um outro vídeo, nós iremos continuar com essa temática. Família, escola, educação em tempos de pandemia, porque infelizmente essa pandemia ainda não passou. O ano de 2021 vai chegar aí, muita coisa ainda vai acontecer e o processo da educação ela não pode parar. A aprendizagem ela tem que continuar. Então, de repente, seu filho vai para um outro ciclo, vai para uma outra fase, mas você tem que ir junto com ele, mergulha junto com ele. Então, já começa a fazer teus planos para 2021, como você vai fazer. Se você não teve um espaço adequado na sua casa, para o ano de 2021 já começa a trabalhar, porque a gente sabe que a rotina faz com que o processo de aprendizagem ele seja absorvido de uma forma mais eficaz.
Então vai de repente preparando um ambiente para seu filho. Pergunta como gostaria de repente de ser esse ambiente. Você observou nesse ano de 2020 alguns ambientes eram barulhentos demais para sua criança, seu filho, a assistir aula. Vai vendo o que você pode ir adaptando, porque o ano de 2020 foi um ensinamento sobre adaptação. Esse também vai ser uma temática que nós iremos estar abordando em outros vídeos, chamado-se adaptação curricular. Mas por hoje, eu gostaria de solicitar mais uma vez aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo, compartilhem com outras pessoas, nos ajude a abençoar vidas e sermos abençoados, porque esse é o propósito do nosso canal, estar abençoando vidas.